Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. Estamos de volta nesta edição número 1011 do Direto do Plenário, caracterizada pelo discurso que teremos dentro de instantes em comemoração aos 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era republicana. Existe a expectativa justamente dessa manifestação solene, como vimos em reportagem agora há pouco da Juliana Ribeiro, e também temos a expectativa, é claro, posteriormente, ainda hoje, dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E vamos direto à sessão ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a quarta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Ministro Federal. Luiz Fux, presidente do STF, presencialmente no plenário. Eu gostaria de saudar os eminentes colegas, saudar aqui presencialmente, em razão da queda da internet, o nosso decano, o ministro Marco Aurélio Mello, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, que está sem imagem, mas está presente, ministra Rosa Weber, ministro João Alberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes e ministro Nunes Marques. Quero saudar também os advogados presentes e Sua Excelência, o nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, que já entrou na nossa sala de sessão. Então, procederemos agora à leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 24... Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé à direita do ministro Luiz Fux, separados por uma divisória de acrílico. Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 18 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Excelentíssimos senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores, antes de passarmos à abertura dos trabalhos com o julgamento do primeiro processo da pauta, eu gostaria de destacar que no próximo dia 28 de fevereiro, que cai no domingo, o Supremo Tribunal Federal celebra 130 anos de história republicana. Nessa mesma data, no ano de 1891, foi realizada a primeira sessão deste egrégio tribunal, instaurado pela Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada alguns dias antes, em 24 de fevereiro de 1891. Nessa quadra histórica, por força dos artigos 55 e 56 da Constituição então vigente... Celebração dos 130 anos do STF na era republicana. Se tornou o Supremo Tribunal Federal, então sediado na cidade do Rio de Janeiro e composto por 15 juízes, nomeados dentre os cidadãos elegíveis para o Senado, de saber e reputação notáveis. De 1891 até os dias atuais, este Supremo Tribunal Federal perpassou 6 constituições e testemunhou um amadurecimento cívico da nação brasileira. No entanto, mais do que testemunhar, este tribunal, no exercício de suas funções judicantes, sempre esteve na busca da pacificação de conflitos e catalisou a evolução político-institucional do país, portando-se como um vetor positivo de segurança jurídica, de proteção das liberdades humanas e das garantias fundamentais. Firme nessa âncora, o Supremo Tribunal Federal soube acompanhar e responder às demandas e os desafios de cada tempo, ressignificando, ao longo das décadas, o seu senso de missão. Se outrora nascemos como tribunal recursal, hoje caminhamos para nos tornar uma corte eminentemente
constitucional. Se antes os processos judiciais eram folhas de papel encartadas numa capa de cartolina, hoje os autos são eletrônicos e julgamos os casos em plenários virtuais e nos reunimos por videoconferência, sempre atentos à colegialidade. Igualmente, se por várias décadas apenas partes e advogados eram habilitados a falar perante a Corte, hoje o Tribunal encontra-se aberto à escuta ativa da sociedade brasileira mediante instrumentos como as audiências públicas, os amici curiae e a central do cidadão. Essas transformações ocorreram sem jamais se perder de vista o foco no fortalecimento do republicanismo e das instituições políticas. Por isso mesmo, não podemos olvidar a grandeza da instituição que honrosamente integramos e que foi construída por homens e mulheres notáveis, cujo legado deve ser fonte de cuidadoso estudo e de nossa reverência. Mais do que isso, as ministras e os ministros, os servidores e demais colaboradores da Casa e ainda os cidadãos que vêm à Corte em busca de justiça, todos somos coautores dessa obra, responsáveis por perpetuar essa virtuosa história institucional, firmes em nossa nobre função de guardarmos a Constituição Federal, de zelar pelos direitos fundamentais e pelos valores democráticos. Imbuído desse espírito, esta gestão da presidência tem se esforçado para entregar bens e serviços que valorizem, preservem e divulguem a memória institucional do Supremo Tribunal Federal. Na data de hoje, lançamos o projeto Celebrar a História para Concretizar o Futuro, pelo qual homenageamos os 130 anos da Corte, narrando os principais acontecimentos que marcaram essa trajetória, com ênfase nos grandes julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e nos protagonistas que contribuíram para a construção da identidade institucional da Corte. Essa programação especial conta com a identidade visual e o slogan dos 130 anos do Supremo Tribunal Federal da República Brasileira. Como se vê na tela do plenário, a marca criada especialmente para presentes... A logomarca projetada na tela. Recapitula a história da Corte, trazendo imagens... Acima um prédio antigo, no Rio de Janeiro, fachada do STF atual, Estátua da Justiça Cega, da tela com essa número 130, e o texto Supremo Tribunal Federal. Lançaremos uma série de iniciativas que valorizam não apenas a memória institucional da Corte, mas também a sua atuação como guardiã das diferentes constituições redigidas durante esse período. Primeiro, a comemoração dos 130 anos do Tribunal será eternizada pela criação de um hot site, composto por declarações, reportagens, dados históricos e fotos conectados com a história republicana brasileira, os quais serão atualizados ao longo do ano. De forma integrada a essa iniciativa, disponibilizaremos vista do site em nossas diversas plataformas de mídias e nos canais de comunicação do Tribunal, redes sociais, TV Justiça, intranet e rádio. Em segundo lugar, as unidades do Tribunal receberão calendários personalizados, com ilustrações e imagens históricas do Supremo Tribunal Federal, contendo a identidade visual da campanha. Em terceiro lugar, promoveremos 2 exposições históricas. A primeira, no Espaço Menezes Direito, que leva o nome do saudoso amigo e ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
e uma segunda exposição na nova área do Museu do Supremo Tribunal Federal. Em ambas as exposições serão expostos itens do acervo mobiliário do Supremo Tribunal Federal, processos e documentos históricos da Corte, objetos pessoais dos ministros, bem como registros fotográficos de eventos que moldaram a instituição tal qual hoje a conhecemos. Em quarto, inauguraremos nos próximos meses um novo espaço de coworking localizado na Biblioteca Vitor Nunes Leal. O intuito dessa iniciativa é o de proporcionar um ambiente interno interativo para que pesquisadores e intercambistas do Brasil e do exterior possam vir ao Supremo Tribunal Federal, realizar pesquisas acadêmicas e consultar o acervo do Tribunal em espaços de estudo e de conveniência proveitosos, com acesso, inclusive, às tecnologias adequadas. Em quinto lugar, em linha com a iniciativa de transformar o Supremo Tribunal Federal em uma corte acessível também em ambiente virtual, os nossos seguidores nas redes sociais desfrutarão de lives comemorativas, tais como o webinar Supremo Tribunal Federal, 130 anos na era republicana, a história da formação da jurisprudência de liberdades e a Biblioteca e Agenda 2030 da ONU. Além disso, a página oficial da Corte irá compartilhar fotografias de cidadãos e cidadãs na sede da Corte, decidindo postá-las em seus perfis pessoais. Em suma, como bem resumiu o historiador francês Marc Bloch, a história é uma coisa em movimento. Foto dos ministros do STF em destaque no site. É preciso antes um olhar atento e crítico entre o passado e o presente da Corte, porquanto a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Deveras, a compreensão do passado é em vão caso nada se saiba do presente. Com o objetivo de bem conduzir a Corte prospectivamente, encerro essa minha homenagem aos 130 anos do Supremo Tribunal Federal, com esse olhar iniciado por Marc Bloch, relembrando as ministras e os ministros que por aqui passaram e exaltando as ações dos que aqui se encontram. Devemos, de um lado, relembrar os grandes feitos da instituição e daqueles que a compuseram. Esses 130 anos é parte da bússola que deve guiar a Suprema Corte hoje e amanhã, como guardiã do projeto de nação erigido pela Constituição Federal. De outro lado, não é demais reafirmar o nosso compromisso dos atuais integrantes do Supremo Tribunal Federal, ministras e ministros, servidoras e servidores desta Casa, que se dedicam diuturnamente a entregar ao cidadão brasileiro justiça proba e eficiente, possibilitando, assim, a construção de uma instituição forte e íntegra. Eminentes pares, excelentíssimos senhores ministros e ministras, as palavras voam, mas as boas ações enraizam e frutificam. Nesta celebração simbólica dos 130 anos de nossa Casa, eu desejo que continuemos a defender os valores da democracia brasileira e assegurar a observância integral de nossa Constituição republicana, sempre sob a proteção de Deus, porque eis aí o nosso senso cívico de dever e a melhor forma de cultuar o Supremo Tribunal Federal de ontem, de hoje e de sempre. Trabalhamos... Imagem do calendário 2021. Muito obrigado pela atenção que dispensaram. Passamos agora
na abertura da sessão, ao primeiro feito, ação direta de inconstitucionalidade 5.962, procedente do Rio de Janeiro e da relatoria de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, requerente da Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço de Telefone Fixo Comutado e interessada, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Julgamento de ação contra a legislação do Estado do Rio, que obriga as empresas de telefonia a constituírem cadastro de assinantes contrários ao recebimento, por telefone, Dr. Angô Augusto de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, tem a palavra para o relatório. Presidente, vou resumir a situação. ADI 5962, requerente Abrafix. De fácil compreensão. O Estado do Rio de Janeiro editou lei, e lei que de início se fez... Ministro Marco Aurélio, presencialmente no plenário. ...do bem-estar dos consumidores, consumidores de serviços e de mercadorias. E contra essa lei é que se tem o controle concentrado de constitucionalidade. Ao parecer da Procuradoria-Geral da República, apontando que teria havido usurpação da competência normativa da União, no que se acabou por impor a concessionárias do serviço público certos ônus, como eu disse, que sinalizam de início, pelo menos, ao bem-estar dos consumidores, de não serem incomodados com ofertas de serviços e de a concessionária manter um cadastro daqueles que não desejam receber telefonemas nesse sentido, e também de não haver cobrança e venda via telefone. É o relatório, nós teremos oportunidade de ouvir os representantes processuais das requerentes e o Procurador-Geral da República sobre a matéria. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio, pela síntese. E passo, então, a palavra agora ao requerente da Associação Abrafix, que ocupará a tribuna virtual o advogado Dr. Saul Tourinho Leal, que disporá do tempo regimental de 15 minutos para a sua sustentação. Senhor presidente, muito orgulhosamente saúdo todo o tribunal e o faço na pessoa de Vossa Excelência. O advogado Saul Tourinho Leal está numa sala com parede azul ao fundo e um quadro. Que somos um povo que não desiste jamais. Dizem que nós não desistimos nunca. Isso muitas vezes se traduz nas nossas formas de resolver problemas. Talvez o maior deles tenha sido, em nossa história recente, a hiperinflação. E quando os jornais retratavam a hiperinflação com o retrato de um dragão que destruía o salário das famílias, que destruía o poder aquisitivo de todos nós, lá estávamos nós, a partir de uma injustiça de gênero que fazia com que, fruto de uma disfuncionalidade na distribuição de tarefas domésticas, houvesse mais mulheres fazendo um supermercado e, principalmente, algumas dessas senhoras, mulheres aposentadas, montamos uma solução. Uma maneira, então, seria quando o remarcador aparecesse no corredor do supermercado, prestes a remarcar com o novo preço aquele objeto do nosso desejo alimentar, as senhoras gritariam e nós entraríamos no supermercado, tomaríamos aquela máquina de remarcação e assim ajudaríamos a combater a hiperinflação. Isso traduz um problema grave
e uma forma, muitas vezes de boa-fé, de tentar resolver problemas. A pergunta do caso presente é se a fórmula para esse problema, já adiantado por Sua Excelência o relator, a ligação incômoda, inconveniente, que oferece produtos, que oferece serviços, muitas vezes sem cuidado com o horário, sem cuidado com o dia, ou sem saber do nosso interesse, se há uma resposta adequada e se a resposta está compatível com a Constituição. A Lei 4.896, de 2006, do Estado do Rio de Janeiro, fora alterada por duas leis do ano de 2018, a Lei 7.853 e a Lei 7.885. O que essas legislações fizeram com a lei inicial? Estabeleceram um cadastro especial de assinantes que manifestariam a sua oposição em receber ofertas de comercialização de produtos e de serviços por telefone, normalmente por meio que chamamos de telemarketing. O artigo 1º-A diz que dias da semana é possível fazer essa ligação para quem não tenha colocado seu nome no cadastro. Em quais horas do dia? Os dispositivos seguem. Que tipo de número vai telefonar? Não pode ser um número sem identidade. Qual é o momento da ligação em que o telefonista se apresenta como alguém que está oferecendo algo? Estabelece o prazo de 90 dias para a constituição desse banco de dados. O artigo 4º prevê multa e o artigo 5º abre um canal para denúncias a serem oferecidas junto à Secretaria Estadual de Planejamento do Rio e também à Comissão de Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa do Rio. Fora a fórmula, o Estado do Rio de Janeiro colocou de pé para lidar com o problema dessas ligações telefônicas. A Abrafix e a CEL submete ao tribunal os fundamentos pelos quais entendem que essa lei é inconstitucional, numa ordem histórica, numa ordem fático-normativa e numa ordem jurisprudencial. A primeira perspectiva é a perspectiva igualmente adiantada por Sua Excelência o relator da nossa federação, o desenho federativo brasileiro. A nossa federação não traz o nome de Alexander Hamilton, não traz o nome de James Madison, não traz o nome de John Jay, mas traz nomes nossos que legaram a nossa federação e são nomes tão bonitos. Benedita da Silva, Ulisses Guimarães, Lídice da Mata, Afonso Arinos, Maria de Lourdes Abadia, Bernardo Cabral. São esses os nomes que, ao lado de outros nomes, forjaram uma federação carente da União, uma federação que exorta uma liderança da União para que, em temas específicos, seja uma força aglutinadora, capaz de disparar uma potência que, de maneira nacional, universal e isonômico, preste serviços, dentre eles o de telecomunicações. Essa exortação que o Constituinte nos deixou tem justificativa histórica que pode ser encontrada nos dramas do caudilismo, do caciquismo, do coronelismo. É por isso que o artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal mantém a tradição constituinte de entregar à União os serviços de telecomunicação, tanto para legislar a respeito como para explorá-lo. E não faz em desdouro, de forma indiferente ao usuário desse serviço. O inciso 4º do artigo 175 da Constituição Federal determina que o serviço há de ser adequado. E muitas vezes podemos intuir
que serviço de telecomunicação é apenas um pedaço de antena ou 1 metro de fio. Não é. A cada momento que forças políticas locais retomam certo domínio sobre as telecomunicações nacionais e erigem normas como essa, há uma determinação que interfere na política de negócio, interfere na forma de ser das operadoras, determina-se que se constituam softwares, que se faça treinamento, que alterem sua forma de veicular os seus serviços em estados, ainda que em outros seja de forma diferente. Quando a Lei Geral de Telecomunicações constituiu pelo artigo 19 a Anatel e adotou de capacidade institucional, não pela política partidária, pela expertise de seus engenheiros, disciplinar, regrar as relações entre concessionários e usuários. A Anatel vem, então, e edita o RGC, Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores, e o faz por meio da Resolução 632 de 2014, cujo artigo 3º, inciso 7º, assegura a privacidade dos usuários, e o inciso 18 do mesmo artigo 13 determina que essas ofertas não ocorram sem o consentimento prévio, livre e expresso. Para além disso, vem então nessa jornada de aperfeiçoamento de um serviço que vai mudando à luz do conhecimento técnico especializado e se constitui hoje uma nova forma de regulação que alguns chamam de regulação by design, outros vão entender como regulação responsiva ou simplesmente como autorregulação, em que essas plataformas convidam a sociedade civil, que delas fazem uso, a tomarem parte como um agente ativo na própria regulação da plataforma. É o que acontece hoje, por exemplo, quando é feito uma viagem por meio de um aplicativo de mobilidade e você ali diretamente diz que o condutor não foi distinto com você, ou o contrário, que fora, e que por isso merece elogios e uma ascensão dentro de um ranking que a própria plataforma erigiu. É uma regulação criativa, moderna, que faz uso da tecnologia. Essa forma de regulação, nesse particular do telemarketing, da ligação telefônica para ofertas, se deu no sistema de autorregulação de telecomunicações, o SART, que constituiu, depois de investimento em pesquisa, investimento em desenvolvimento, constituiu a plataforma nãomeperturbe.com, nãomeperturbe.com, onde qualquer usuário de um aparelho telefônico ingressa, coloca o seu nome, coloca o número telefônico, elege ali que operadoras não devem incomodá-lo, e num passe que não é de mágica, é tirocínio da engenharia combinada com a tecnologia. Todo o problema dessas ligações inconvenientes fora de hora está resolvido. Há um bloqueio feito com o uso da tecnologia. O nãoperturbe.com é a resposta que nós demos para esse problema, sem haver necessidade de que leis estaduais constituam uma autofagia federativa, pulverizando regramentos de telecomunicação ao seu modo. E por isso, já encerrando, é de fundamental importância destacar que esse Supremo Tribunal Federal, pelo seu pleno, dedicou um dia inteiro, em 2016, ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3959. Naquela oportunidade, Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, tinha sob sua relatoria a Lei de São Paulo, 12.239, de 2006, que fazia o quê? Obrigava as companhias operadoras de telefonia fixa e móvel a constituírem cadastro especial de assinantes do serviço interessado no sistema de venda por meio de telemarketing.
Sua Excelência, ministro Barroso, nos autos da DI 3959, submete seu voto ao colegiado, declarando a inconstitucionalidade da lei de São Paulo. O colegiado responde por unanimidade. E 2 anos depois, o Estado do Rio devolve essa lei, não mais de São Paulo, Rio, porque as alterações foram em 2018, reintroduzindo essa prática, constituindo um contencioso circulante. Essa matéria teve início de deliberação no virtual e daí fora movida para o encontro físico de suas excelências, para que, a partir mesmo desse precedente da DI 3959, lance um novo olhar sobre o caso, lance um novo par de olhos sobre a matéria, que parece que, de fato, é um desmantelamento que fora feito atrás. É por isso, senhor presidente, doutor relator, senhoras ministras, senhores ministros, que a CEL e a Abrafix agradecem a oportunidade de fazer uso da palavra nesse julgamento importante, reitera as razões da inconstitucionalidade, enaltece o projeto federativo que reconheceu na União agente aglutinador da potência necessária para espalhar as telecomunicações entre nós, reconhece que pode haver atos de boa-fé para tentar evitar o incômodo da ligação telefônica, mas que já há uma resposta efetiva a isso, que for uma resposta conduzida, fazendo uso da tecnologia, a partir de marcos regulatórios da agência competente, à luz da Lei Geral de Telecomunicação em respeito à Constituição. Razão pela qual pede-se aqui a procedência da presente ação direta da inconstitucionalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saul Torinho Leal. Eu agora passo a palavra à Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Boa tarde, senhor presidente da Suprema Corte. Boa tarde, senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Boa tarde, senhores ministros, senhores advogados, senhores servidores, senhoras servidoras. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fala por videoconferência. À esquerda, bandeira do Brasil, à direita, bandeira do Ministério Público. Da comemoração dos 130 anos da Suprema Corte Brasileira. Julgamento de ação contra a legislação do Estado do Rio, que obriga as empresas de telefonia a constituírem cadastro de assinantes contrários ao recebimento por telefone de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. Como objeto do estudo da história. ADI 5962, requerente Abrafix. E a sua importância para o futuro das instituições com o aprendizado permanente quando se faz crítica e autocrítica. Dessa forma, me associo a Vossa Excelência e a essa Egrégia Suprema Corte pela comemoração desses 130 anos de judicatura e de defesa da ordem constitucional. Agora, iniciando a sustentação oral, cumprimento especificamente o ministro relator, o ministro Marco Aurélio de Mello, relator da DI 5.962. E, dessa forma, quero, de logo, registrar que, ora, se examina a constitucionalidade de dispositivos da Lei 4.896, de 2006, alterada pelas leis 7.853, de 18, e 7.885, de 18, todas do Estado do Rio de Janeiro, o que assegura, segundo a ementa das leis, o direito de privacidade aos usuários do serviço de telefonia no âmbito do Estado, no que tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica, fecho aspas. É a velha história do telemarketing. Cinge-se, pois, a controvérsia a saber se houve violação da competência da União, prevista nos artigos 21
inciso 11 e 22.4 da Constituição Federal, quando a lei impugnada impôs às prestadoras de serviços de telecomunicações, com atuação no Estado do Rio de Janeiro, a obrigação de constituir e manter cadastro de assinantes que manifestem oposição ao recebimento de ofertas de produtos e serviços mediante contato telefônico. A lei questionada visa a proteção dos consumidores perante práticas comerciais abusivas dos prestadores de serviço. Problema este que tem sido enfrentado por órgãos reguladores de outros países. Nos Estados Unidos da América, diversos estados da federação elaboram leis restringindo a prática do telemarketing, conhecidas como Do Not Call Laws. A despeito das diferenças existentes entre o federalismo estadunidense e o federalismo brasileiro, no que concerne ao grau de autonomia reconhecida aos estados, o fato é que a prática, considerada em si mesma, é tida como abusiva em ambas as nações. Aliás, o mesmo problema tem sido enfrentado na Índia. Valendo-se de robôs de telemarketing, as operadoras de telefonia assediam o consumidor de maneira contumaz, em horários inoportunos e até em finais de semana, tentando cooptá-los para algum serviço ofertado. Os abusos são tantos, digo eu aqui nessa oportunidade, que o uso de robô não poupa o horário do incômodo, levando idosos, muitas vezes acometidos de doenças, crianças recém-nascidas acordadas com o tocar de celulares e de telefonia fixa, pessoas de diversas idades, de distintas situações profissionais, a sofrerem um abuso inominável por aqueles que ganham dinheiro às custas do tempo alheio. É isso que nós trazemos aqui à apreciação da Suprema Corte. Tamanha abusividade desta prática comercial, em junho de 2019, levou a Anatel a determinar que as principais sociedades empresárias do setor implementassem uma lista nacional e única de consumidores que não aceitam receber chamadas de telemarketing. A partir desta iniciativa, criou-se o site Não Me Perturbe, para materializar a determinação regulatória. No presente caso, as informações prestadas pela Assembleia Legislativa, órgão legiferante de onde emanou a norma, dão conta de que a lei foi elaborada visando assegurar aos consumidores de serviço de telefonia local o direito de privacidade. A função da norma, portanto, é eminentemente protetiva do consumidor no que atine ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos, serviços por via telefônica. A propósito, é o que consta da ementa e do caput do artigo 1º do diploma legal questionado. À luz da justificativa explicitada no projeto de lei, colhe-se a preocupação do legislador em proteger o cidadão do assédio por parte de algumas sociedades empresárias de telemarketing, preservando a privacidade e a imunidade contra o abuso, o assédio moral, de ligações inoportunas, em horários noturnos, finais de semana, enfim, sem respeito a qualquer direito, esquecidos estes maus empresários de que há também o abuso do direito e que merece o devido reproche pela via do sistema de justiça. A mera imposição legal de obrigações de índole consumerista às prestadoras de telecomunicação não implica incursão em matéria de competência da União. A temática da lei não se confunde com a regulação propriamente dita do serviço de telecomunicação. Não é esse o núcleo normativo. Aqui protege-se o consumidor. E, por isso mesmo, convém lembrar que o artigo 60, parágrafo 1º da Lei 9.472, de 97, define telecomunicação como, abro aspas,
transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. E o artigo 2º do anexo à resolução número 73 de 98 da Anatel define serviço de telecomunicações como, abro aspas, conjunto de atividades que possibilita a oferta de transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, fecho aspas. A lei questionada, portanto, não trata da oferta de transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. A lei também não estabelece preço de serviço, não define aspectos sobre tecnologia do serviço, tampouco dispõe sobre acessibilidade. A norma limitou-se a estabelecer aos prestadores de serviço o cumprimento de uma obrigação acessória de natureza consumerista, ou seja, não importunar consumidores que manifestem oposição à prática. Isso, portanto, não interfere data vênia no exercício da competência da União para dispor sobre telecomunicações, tampouco na regulamentação e contratação de atividade de telecomunicações firmada entre as empresas e a União. Em suma, não há inconstitucionalidade formal orgânica. O ato normativo estabelece regra protetiva da privacidade do usuário do serviço de telecomunicações, visando ao resguardo de seus dados e à preservação do seu escasso tempo para o descanso, lazer, convívio familiar e mesmo para o exercício do trabalho. Ante o tempo que se perde de forma espúria, abusiva, com, muitas vezes, dezenas e dezenas de ligações feitas no curso de um mesmo dia. Tudo isso faz com que a lei questionada seja uma garantia de que o cidadão não será importunado em sua intimidade, não será importunado na sua vida cotidiana e, caso assim o queira, possa optar pelo registro do seu nome no Não Me Perturbe. Incide aqui, inclusive, a já consagrada teoria da perda do tempo útil ou teoria do desvio produtivo consagrado no direito norte-americano. Por conseguinte, a norma inquinada, repita-se, não integra o tema típico das telecomunicações. Situa-se, pelo contrário, no conjunto das normas que compõem o direito do consumidor, matéria que é da competência legislativa concorrente, conforme o disposto no artigo 24, inciso 8 da Constituição. Este egrégio Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sobre casos que envolvem a apreciação de leis de conteúdo interdisciplinar. E o critério definidor da titularidade da competência legislativa é a identificação do núcleo do diploma legal. Em se tratando de relação de consumo, o raciocínio há de ser aquele típico das competências verticais, isto é, a de um condomínio legislativo onde incumbe à União legislar sobre normas gerais e aos estados a suplementação da legislação federal. Ao julgar o tema 272, de repercussão geral, a Egrégia Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade das leis municipais que definem tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias, exatamente por não interferirem na regulação do serviço bancário, matéria de competência privativa da União. O precedente firmado na ADI 4512, igualmente, no qual a Corte decidiu pela constitucionalidade da Lei do Estado do Mato Grosso do Sul, que, visando a proteger o consumidor, obrigou operadoras de plano de saúde a entregarem comprovante escrito em caso de negativa de cobertura de procedimento médico. A Corte entendeu que
ainda que tratasse de direito contratual e núcleo normativo da lei, estaria melhor situado no âmbito do direito do consumidor, matéria de competência concorrente, e não do direito civil, matéria esta, sim, da competência privativa da União. Enfim, este Supremo Tribunal Federal também já reconheceu validade às leis estaduais que vedam a realização de cobranças e vendas de produtos via telefone, fora do horário comercial, nos dias de semana, feriados e finais de semana, como consta da ADI 6.087, em que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio. Quem impõe também essa corte? Obrigação de fornecimento ao usuário de informações sobre a velocidade diária média dos serviços de internet, como ocorreu na ADI 5.572, em que foi relator o eminente ministro Alexandre de Moraes. E também no julgado que prevê o cancelamento de multa contratual de fidelidade na hipótese de perda do vínculo empregatício do usuário, conforme julgado na ADI 4.908, em que foi relatora a eminente ministra Rosa Weber. Tudo isso vem a se somar a outros precedentes que deixamos aqui de mencionar, dado a finalização do tempo de que dispomos para a sustentação. Por fim, a legislação estadual foi editada de modo compatível com os ditames da Constituição de 88, na medida em que restringiu-se a veicular normas específicas e que não estão em rota de colisão com as normas gerais federais. Com isso, o âmbito de conformação respeitou a moldura normativa estabelecida pelo Constituinte no artigo 24, parágrafo 2º da nossa Carta Maior. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República manifesta-se pela improcedência do pedido formulado na ADI 4.562, com reconhecimento da constitucionalidade da Lei 4.896, de 2006, do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Excelência Procurador-Geral da República. Passo a palavra agora para o ministro Marco Aurélio para o voto. Presidente, duas observações. A primeira diz respeito ao princípio Ministro Marco Aurélio. nacional, segundo o qual nada surge sem uma causa. Evidentemente, as requerentes visam a preservação de mercado, no que... Julgamento de ação contra a legislação do Estado do Rio, que obriga as empresas de telefonia a constituírem cadastro de assinantes contrários ao recebimento por telefone de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. Não estou em qualquer lista de concessionária, muito embora bombardeado diariamente com oferta de produtos e de serviços, não com cobrança desses serviços, porque não sou devedor relapso. Presidente, a ação direta foi ajuizada apontando-se apenas o vício formal, não material. Creio que ninguém, mantido o bom senso, critica o fundo da lei do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o caráter salutar dessa lei. O que se aponta é que o Estado do Rio de Janeiro teria usurpado a competência do Poder Central de disciplinar aspectos ligados à comunicação. O pano de fundo está bem elucidado. A lei, ela previu um cadastro de usuários contrários. Eu figuraria com muita satisfação nesse cadastro. Contrários ao recebimento de oferta de produto ou serviço. E também veda essa lei do Estado do Rio de Janeiro a realização de cobrança e venda via telefone fora do horário comercial,
em dias úteis ou não. E há precedentes sobre a matéria. Eu me refiro ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidades 5.745, apreciada essa ação em fevereiro de 2019. Presidente, quando a Advocacia Geral da União atua no controle concentrado de constitucionalidade, o faz a partir do disposto no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal. Esse preceito é pedagógico no que revela que a advocacia deve atuar como curadora da lei, não como parecerista, não como a defender a União. É o que está no preceito constitucional e precisa ser observada. Por que faço esse registro? Porque a advocacia, abandonando esse papel de curadora da lei, acaba por, até certo ponto, atacá-la, no que entende que teria havido realmente a invasão, a usurpação da competência do poder central. Mas preconiza, esse é o lado bom da manifestação, que se mantenha os efeitos da lei enquanto não editada, Deus sabe quando será editada, legislação federal sobre a matéria. Por isso, pronunciou-se a advocacia, ao invés de defender a lei, pela procedência parcial do pedido formulado pelas requerentes. E o parecer da Procuradoria-Geral da República é no sentido da usurpação, que teria havido mesmo a usurpação da competência da União. As autoras são parte legítima, conforme reiteradamente reconhecida pelo Supremo. Cito as ações diretas de inconstitucionalidade 4.477, relatora ministra Rosa Weber, com acordo publicado no Diário de 31 de maio de 2017, e 5.098, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, com acordo publicado no Diário de 28 de abril de 2018. Importa saber, para definir-se a legitimidade, importa saber a representatividade da associação. Sendo abrangente sob o ângulo territorial, pegando todo o Brasil, não há falar em legitimidade a partir do fato de alcançar certo segmento limitado. Cumpre interpretar o inciso 9 do artigo 103 da Lei Maior, de modo a viabilizar, tanto quanto possível, desde que não se discrepe do texto constitucional, a formalização do processo objetivo. Está atendido o requisito exigível em se tratando de ação formalizada por associação da pertinência temática ante o estreito vínculo dos objetivos institucionais das entidades com a matéria examinada, a afetar interesses, principalmente o interesse que diz respeito ao bolso das pessoas jurídicas associadas, prestadoras de serviço de telefonia fixa, comutada e móvel. Está em jogo definir se a Lei 4.896, de 2006, com as alterações promovidas por leis subsequentes, 7.853, de 2018, e 7.885,
de 2018 é harmônico ou não com a Constituição Federal. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro atuou de forma suplementar na proteção do consumidor, pobre consumidor que, nesse caso, não pode sequer dizer desaforo ao telefone, porque, geralmente, do outro lado está um robô repetindo, né, a mensagem quanto ao serviço. Na forma do artigo 21, inciso 11, e 22, inciso 4 da Carta da República, cabe, não há menor dúvida, ao ente central, privativamente, legislar sobre telecomunicações e explorar, direta ou mediante autorização, os serviços envolvidos. É conferir com esses dois preceitos da lei maior, o 4 do 22 e o 11 do 21. O sistema de distribuição de competências, o sistema ligado a esse condomínio legiferante, é controvertido e surgem sempre ações apontando que haveria invasão da competência da União. O Pleno, em diversas oportunidades, assentou a inconstitucionalidade sob o ângulo formal de normas estaduais e distritais que interfiram na atividade desempenhada por concessionária de serviços de telecomunicações, levando em conta a atribuição reservada à União, considerados os preceitos a que me referi. Cito aqui a ação direta de inconstitucionalidade 3.533, relator ministro Eros Grau, a ação direta de inconstitucionalidade 3.846, relator ministro Gilmar Mendes, e também de minha relatoria, a 4.369, da relatoria da ministra Rosa Weber, a 4.477. Vou ao âmago da controvérsia. O texto constitucional não revela impedimento à edição de legislação estadual que, sem versar especificamente referidos serviços da concessionária, acabe produzindo impacto de alguma forma nas operações das empresas prestadoras, desde que preservado o núcleo da regulação a ser exercida pelo ente central da federação. Indaga-se com desassombro o legislador local ao instituir a obrigação de criação e manutenção de cadastro especial de usuários que se oponham ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos e serviços, fixando prazo para o implemento e multa por descumprimento, e ao vedar a realização de cobranças e vendas de produtos via telefone, fora do horário comercial, nos dias de semana, feriados e finais de semana, interveio no núcleo de atuação das empresas voltadas à prestação de serviços de telecomunicações, usurpando competência privativa da União? A resposta é negativa. A elaboração do ato normativo não criou obrigação nem direito relacionados à execução contratual da concessão de serviços de telecomunicações. Antes, buscou ampliar mecanismo de tutela da dignidade dos usuários destinatários finais na dicção do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O usuário de serviço público também se caracteriza como consumidor. Se assim não fosse,
o Código seria inaplicável subsidiariamente às relações entre cliente e prestador, segundo a legislação vigente. O artigo 7º da Lei 8.987, de 95, que versa o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece obrigações e direitos dos usuários, aspas, sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Nessa última lei, diploma, a meu ver, intocável, a expressa referência à prestação de serviços públicos é o Código do Consumidor. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. É o artigo 4º do Código do Consumidor. E entre esses princípios tem-se a racionalização e melhoria dos serviços públicos. E são direitos básicos do consumidor, entre outros, adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. A mais, o artigo 22 preceitua que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou por qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. O que se verifica na espécie? Disciplina voltada à proteção do usuário do serviço público, na qualidade de consumidor, inexistindo descompasso com o artigo 175, parágrafo único da Constituição Federal. Tem-se manifestação do exercício da competência concorrente dos Estados para dispor sobre o direito do consumidor, a teor do artigo 24, inciso 5, da Lei Maior, no que autoriza a complementação em âmbito local de norma editada pela União, com ampliação da tutela dos cidadãos que utilizam o serviço. Não foi outra a conclusão alcançada pela maioria dos integrantes deste tribunal quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.087 de minha relatoria, com acórdão publicado no DJ de 23 de setembro de 2019, na qual questionada a rigidez de lei editada pelo Estado do Amazonas, de número 4.644/2018, no que vedava a realização por empresas e estabelecimentos comerciais localizados na unidade federativa de cobranças e vendas de produtos via telefone, fora do horário comercial, nos dias de semana, feriado e finais de semana. O colegiado maior concluiu legítima a atuação do legislador estadual a ampliar a garantia franqueada aos usuários, valendo-se da competência concorrente conferida pela Carta da República. Eis a síntese. Julgamento de ação contra a legislação do Estado do Rio que obriga as empresas de telefonia a constituírem cadastro de assinantes contrários ao recebimento por telefone de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. Oportunos, quase sempre telefonemas, julgo improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade da lei
4.896, de 9 de novembro de 2006, do Estado do Rio de Janeiro, com as alterações promovidas pelas de número 7853, 7885, publicadas em 16 de janeiro e 5 de março de 2018. É como voto, presidente, dizendo que tomei o tempo do colegiado com a leitura desse voto, por atuar não como vogal, mas como relator da ADIM. Eu agradeço, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, um voto esclarecedor, didático, e passo a palavra agora ao ministro Nunes Marques para o voto. Renovo os cumprimentos a todos. ADI 5962. Requerente Abrafix. Augusto Aras, os advogados presentes. Inicia o voto o ministro Nunes Marques, por videoconferência. Como entidades de classe de âmbito nacional, qualidade essa que já fora reconhecida em precedentes desse excelso tribunal. Ademais, o requisito da pertinência temática mostra-se presente, pois o provimento judicial aqui vindicado tem clara identificação com os interesses cuja defesa lhes cabe, segundo consta de seus atos constitutivos. Portanto, reconheço a legitimidade ativa de causa das autoras e, assim fazendo, logo passo ao exame do mérito. A lei impugnada tem a seguinte redação: fica assegurado o direito de privacidade aos usuários do serviço de telefonia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no que tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica. Parágrafo 1º. Para a concepção do disposto no caput desse artigo, ficam as empresas prestadoras do serviço telefônico fixo, comutado e de telefonia móvel que atuam na área de abrangência em todo o Estado do Rio de Janeiro, obrigadas a constituir e a manter cadastro especial de assinantes que manifestem oposição ao recebimento via telefônica de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. As empresas que utilizam o serviço de telefonia de bens ou serviços deverão, antes de iniciar qualquer campanha de comercialização, consultar os cadastros dos usuários que tenham requerido privacidade, bem como se absterem de fazer ofertas de comercialização para os usuários constantes dos mesmos. Fica estabelecido que os telefonemas para oferta de produtos e serviços aos que não constarem na lista de privacidade telefônica devem ser realizados exclusivamente de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas, sendo vedada qualquer ligação de telemarketing aos sábados, domingos e feriados em qualquer horário. Em qualquer caso, a oferta de produtos e serviços somente poderá ser efetuada mediante a utilização pela empresa de número telefônico que possa ser identificado pelo consumidor, sendo vedada a utilização de número privativo, devendo ainda identificar a empresa logo no início da chamada. As empresas prestadoras de serviços de telefonia têm um prazo de 90 dias a contar da data da publicação desta lei para constituir e divulgar a existência do referido cadastro, bem como formas de inscrição. O não atendimento do previsto no artigo 1º desta lei sujeitará o responsável ao pagamento de multa nos termos do Código de Defesa do Consumidor. As denúncias dos usuários quanto ao descumprimento dessa lei, na forma circunstanciada, deverão ser encaminhadas à Secretaria Estadual de Planejamento. Antes de adentrar o mérito da controvérsia constitucional posta nos autos, gostaria de fazer uma sucinta contextualização do tema à luz de algumas iniciativas estrangeiras e nacionais em torno da regulamentação do telemarketing. A experiência norte-americana sobre a disciplina do telemarketing é talvez a mais ilustrativa a respeito dos problemas e soluções dessa matéria, pois os Estados Unidos foram o primeiro país a tentar estabelecer alguma disciplina para o telemarketing. Em 1991, o Congresso dos Estados Unidos promulgou a chamada Lei de Proteção ao Consumidor Telefônico. Tal lei restringiu bastante a possibilidade de chamadas de telemarketing, bem como o uso de sistemas automáticos de descagem telefônica e mensagens pré-gravadas. Naquele ano, as ligações indesejadas já eram, havia bastante tempo, uma fonte de desassossego para a população daquele país. Não obstante isso, houve alguns questionamentos judiciais sobre a constitucionalidade dessa lei em tribunais federais, mas todos restaram infrutíferos. Em 1992, a Comissão Federal de Comunicações instituiu o regulamento do TCPA, criando a exigência de que as entidades que praticassem qualquer tipo de solicitação telefônica criassem listas de não chamadas, à semelhança do que está na Lei Carioca, ora impugnada, só que com quase 15 anos de antecedência. Em 2003,
O FCC, juntamente com a Comissão Federal de Comércio, impuseram às empresas um registro nacional de não chamadas, aperfeiçoando aquela exigência de 1992. O registro nacional entrou em vigor em 1º de outubro de 2003 e é administrado pela FTC, abrange praticamente todos os operadores e se aplica tanto a chamadas locais como interestaduais. Em 2012, a FCC revisou as normas do TCPA, ordenando a exigência de consentimento expresso dos consumidores para receberem ligações automatizadas, bem como determinando a criação pelas empresas de funcionalidade nos próprios sistemas de descagem, de modo que os consumidores pudessem imediatamente negar-se a continuar na ligação e, ao mesmo tempo, bloquear ligações futuras. A despeito dessas medidas, a empresa e o Mail apurou que, somente em 2019, foram disparadas mais de 58 milhões de ligações automatizadas para os consumidores americanos. E esse número está em constante crescimento desde então. As leis americanas têm poucas exceções à proibição de ligações automáticas para consumidores, sem o seu consentimento prévio. Uma delas, incluída pelo Congresso americano em 2015, foi para autorizar o governo a fazer ligações automáticas para contribuintes em atraso com os tributos. Uma associação de consultores políticos foi à justiça para derrubar a exceção, com o que queriam, na verdade, derrubar a própria Lei de Proteção ao Consumidor Telefônico de 1991, a TCPA, para assim poderem praticar livremente o telemarketing político. Ano passado, a Suprema Corte, por decisão majoritária, no caso Barr versus American Association of Political Consultants, declarou nula apenas a exceção criada em 2015, mas não a TCPA. Ficou mantida, portanto, a proibição de ligações automatizadas na maior parte dos casos. Está agora em discussão na Suprema Corte Americana, nos autos do caso Facebook versus Doggett, uma outra questão muito interessante. Saber se as ligações automatizadas são apenas aquelas feitas por mecanismos geradores aleatórios de números, ou se abrangem também os casos em que as ligações não são aleatórias, mas, ao contrário, baseadas em tratamento de dados pessoais, ou seja, em perfis construídos a partir da navegação na internet ou em outras interações digitais. Quando a TCPA foi aprovada, no começo dos anos de 1990, o que se queria evitar eram ligações telefônicas inoportunas, que eram disparadas por mecanismos que varriam indiscriminadamente toda a lista telefônica, do primeiro ao último número. Atualmente, as ligações por telemarketing estão baseadas em mecanismos inteligentes, que traçam o perfil do usuário e apenas disparam ligações bem direcionadas. Para os adeptos dos novos modelos de negócio, ampliar a proibição dos anos de 1990 para abranger essas novas situações seria sufocar a inovação. Para os defensores da privacidade, esse tipo de telemarketing seria ainda mais invasivo do que o anterior. A questão ainda não foi decidida pela Suprema Corte Americana. Há regulamentações a respeito do telemarketing também mais ou menos rigorosas na União Europeia, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá. Em geral, essas regulamentações tratam da formação de listas, ora dos interessados em não receber, ora dos interessados em receber as ligações, de aspectos que devem ser observados na própria ligação telefônica para dar transparência ao telemarketing e das possibilidades que devem ser oferecidas ao consumidor para se desocupar mais rapidamente da ligação. No Brasil, também já existem importantes iniciativas nessa área, com destaque para o site Não Me Perturbe, que foi uma iniciativa de autorregulação das próprias empresas do setor de telecomunicações, em articulação com a Anatel, tendo entrado em operação em 2019. Do referido site, colhe-se as seguintes informações sobre a sua operação. Através desse website, o usuário que não desejar receber chamadas de telemarketing das prestadoras de serviços de telecomunicações participantes, telefone móvel, telefone fixo, TV e internet, poderá realizar seu cadastro informando o número do telefone que deseja realizar o bloqueio e a prestadora para a qual não deseja receber chamadas. Após a implantação do Não Me Perturbe, os bancos que trabalham com o produto consignado solicitaram a participação no website
para permitir que os usuários solicitem também o bloqueio de ligações indesejadas relacionadas à oferta de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Através deste website, uma vez cadastrado em um telefone fixo ou móvel pelo consumidor da plataforma Não Me Perturbe, os bancos ou seus respectivos correspondentes e as prestadoras de serviços de telecomunicações participantes do serviço não poderão realizar qualquer oferta de operações de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado ou oferta de telefone móvel, telefone fixo, TV e internet para esse telefone. Segundo o diretor de regulação e autorregulação da Conexis Brasil Digital, o número de chamadas de companhias telefônicas para os consumidores teria caído drasticamente. Em 2019, 48% das chamadas de telemarketing eram feitas pelas operadoras. Ano passado, após a implantação da plataforma Não Me Perturbe, esse percentual teria caído para 6%. Os PROCONs também têm importantes iniciativas nessa área, tanto antes como depois do site Não Me Perturbe. Estima-se que pelo menos 16 estados haja cadastros patrocinados pelos PROCONs para cercear as ligações abusivas de telemarketing. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o PROCON lançou o site Me Respeite. Nesse caso, trata-se de um serviço mais amplo em relação ao da Anatel, porque bloqueia chamadas e mensagens não só das operadoras de telecomunicações, como também de bancos, seguros e outros segmentos empresariais. Vê-se, portanto, que a matéria tem forte ligação com o direito do consumidor e vem sendo objeto de regulamentação em muitas partes do mundo e do nosso país. E a tendência é que esse assunto aumente de importância e demande regulamentações em vários níveis, porque os modelos de negócio que atualmente despontam na economia estão praticamente todos baseados no tratamento de dados e na fidelização do cliente por vários canais de comunicação, em especial pelo telefone. O telemarketing hoje não é usado apenas para oferecer produtos e serviços, mas para manter uma forte conexão com o usuário consumidor, seja em pós-venda, agendamentos, assistência técnica, etc. Nesse ponto, convém ressaltar que a lei do Rio de Janeiro, ora impugnada, é bem específica no seu propósito. Ela apenas se refere às ligações que tenham por intuito ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica. Artigo 1º da Lei 4.896/2006 do Estado do Rio de Janeiro. Logo, é típica lei de proteção ao consumidor. Está claro que o telemarketing pode dizer respeito a muitas outras coisas hoje em dia, e por isso não se pode negar a sua relação com outras importantes áreas do direito. Graças à abundância de dados pessoais espalhados em diferentes espaços da ionosfera, as empresas conseguem, mediante tratamento técnico apropriado, extrair informações desses dados para entender, antecipar e até induzir possíveis necessidades individuais dos usuários dos serviços de telecomunicação com alto grau de acurácia. Assim, surgem estratégias específicas de publicidade, tais como a publicidade contextual, a publicidade segmentada e a publicidade comportamental online. E o telefone, em especial o smartphone, é o elo fundamental que permite a operacionalização de tudo isso. Estratégias de marketing que usam esse tipo de saber invadem a esfera íntima da pessoa, tocando aspectos particulares da sua personalidade, já que levam em conta comportamentos históricos dessa pessoa para prever o seu comportamento futuro. E isso tem sido objeto de grande preocupação mundo afora, principalmente considerando os avanços da neurotecnologia, capazes de ler pensamentos. No Chile, recentemente, foi apresentado, inclusive, um projeto de reforma da Constituição e um projeto de lei para regulamentar os chamados neurodireitos. Senado do Chile, boletim 13.828/19, sobre proteção de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación de las neurotecnologías 2020. A ideia lá é proteger a privacidade mental por meio de um direito de não ser manipulado. Intenta-se também evitar que novas tecnologias que aumentam a capacidade cerebral
possam se constituir em bens privados com valor econômico, porquanto isso poderia implicar a criação de casta de super-humanos. Evidentemente, a regulamentação desses outros aspectos da proteção da Em pauta, a DI 5962, requerente Abrafix. Do direito fundamental à proteção de dados, reconhecido por esta Corte no julgamento da medida cautelar na ADI 6387, de relatoria da eminente ministra Rosa Weber. Vota o ministro Nunes Marques. De uma lista de privacidade para não receber chamadas telefônicas inoportunas, me parece estar dentro do escopo da competência estadual para regular o direito do consumidor. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 32, cumulado com o artigo 24, inciso 8. A lei impugnada é tão específica no seu propósito que ela não faz qualquer referência aos mecanismos que antecedem a ligação telefônica e aos processos de escolha do número para descagem. Além disso, estipula a formação da lista apenas para fins de ligações com propósitos de vendas de produtos ou serviços. Não há dúvida, assim, que se trata de típica lei de proteção ao consumidor, que, aliás, institui uma disciplina salutar, mundialmente consagrada e objeto até mesmo de medida de autorregulação das operadoras do setor no Brasil, como visto acima. Sendo a lei de caráter consumerista, repito, está caracterizada a competência concorrente suplementar do Estado do Rio de Janeiro para legislar sobre a matéria, conforme previsão constitucional assentada no artigo 24, incisos 5 e 8 da Lei Maior. Não obstante, os dispositivos constitucionais que definem como públicos e federais os serviços de telecomunicações, é impossível disfarçar a relação de consumo caracterizada pelos contratos, quase sempre de adesão, celebrados entre usuários e prestadoras de telefonia fixa e de telefonia móvel. Esse entendimento tem abono em precedente do Supremo Tribunal Federal, dentre eles o seguinte, sob relatoria de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, ação direta de inconstitucionalidade, lei estadual 7574/2017 do Rio de Janeiro, obrigação imposta a empresas prestadoras de serviços de telefonia e internet, obrigações e responsabilidades decorrentes do serviço de telecomunicações, relação de consumo, competência legislativa concorrente, artigo 24, 5 e 8 da Constituição da República, pedido julgado improcedente. ADI 5745, relator Alexandre de Moraes, relator para o acórdão, ministro Edson Fachin, julgado no Pleno em 7 de fevereiro de 2019. De fato, no usuário de telefonia fixa ou de telefonia móvel, vê-se claramente alguém que, a título oneroso, utiliza-se de tais serviços como destinatário final, de forma a caracterizar a figura jurídica do consumidor, nos termos da norma constante do artigo 2º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. A disciplina jurídica de regime privado, incidente na prestação dos serviços de telecomunicações, torna ainda mais claro o entendimento de que os contratos entre usuários e companhias telefônicas caracterizam relação de consumo. Ora, não seria plausível supor que uma prestadora de serviços atuante sob a égide de regime jurídico privado pudesse se colocar ao largo de normas legais protetivas ao consumidor. Como se tudo isso já não fosse bastante, o artigo 7º da Lei Geral de Telecomunicações, com a nova redação que lhe deu a mencionada Lei Federal 13.879 de 2019, definiu textualmente que as normas gerais de proteção à ordem econômica são aplicáveis ao setor das telecomunicações. A ordem econômica, por sua vez, deverá observar como um de seus princípios básicos a defesa do consumidor, Constituição Federal, artigo 170, inciso 5, sendo que a respectiva tarefa legislativa foi atribuída à União, é verdade, mas também de maneira concorrente suplementar aos Estados-membros e ao Distrito Federal. O regramento legal carioca não traduz conteúdo minimamente capaz de gerar qualquer impacto na regulação do setor ou no equilíbrio contratual das outorgas celebradas entre a União e as delegatárias de telefonia fixa e celular. A ideia de um cadastro de consumidores não desejosos de receber chamadas de telemarketing ocorre como resposta a um quadro fático que a justifica e que, pelo visto, sequer é peculiar no Brasil. De fato, abusos
ordinariamente cometidos no manejo desse instrumento comercial deram aso à edição da norma, cujo propósito repousa apenas em coibir os excessos efetivamente verificados. A criação e manutenção desse cadastro de consumidores já existe em nível nacional, segundo demonstrado acima, por força mesmo de salutar autorregulação do setor. A circunstância de não constar tal regramento nos próprios contratos de concessão apenas reforçam que o tema é mesmo de direito do consumidor e não de direito das telecomunicações. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, em processo da relatoria da ministra Rosa Weber, tratou do espaço comercial das prestadoras de serviço, deixando claro que o contrato de concessão não esgota a disciplina da relação entre o prestador de serviço público e o usuário. Ementa que eu me abstenho de ler, mas o conteúdo consta da ADI 5963, julgado em 29 de junho de 2020. Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade formal a ser identificada nos dispositivos legais julgados, tendo o Poder Legislativo Estadual atuado dentro dos limites traçados pelo artigo 24, incisos 5 e 8 da Constituição Federal. Os dispositivos legais impugnados, à exceção daquele constante no 1A da Lei Carioca, reconhece ao consumidor o direito de decidir sobre receber ou não ligações de telemarketing. A decisão há de ser tomada livremente por cada consumidor, pois somente a ele compete dizer o que melhor lhe apraz ou convém. Chamo a atenção dos meus pares para a segunda parte desta ação, e nesse pequeno fragmento eu ouso dissentir do eminente relator. Curiosamente, a norma no artigo 1A vai no sentido oposto dessa liberdade, retirando do consumidor a prerrogativa de decidir sobre receber ou não ligações telefônicas de telemarketing após as 18 horas ou aos sábados, domingos e feriados. Não seria desarrazoado supor que alguém, por ter tantas tarefas a cumprir nos dias que vão de segunda a sexta, pudesse manifestar predileção para receber chamadas de telemarketing justamente após o horário comercial ou justamente aos finais de semana. Por razões de todo lógicas, o Estado não tem elementos para definir a prioristicamente que todas as ligações de telemarketing, depois das 18 horas ou aos sábados, domingos e feriados, não serão do agrado do consumidor. Se ao consumidor cabe dizer se quer ou não receber ligações de telemarketing, a ele também deve ser reconhecida a liberdade de manifestar eventual objeção quanto a horários ou dias de final de semana e feriado. Assim, julgamento de ação contra a legislação do Estado do Rio que obriga as empresas de telefonia a constituírem cadastro de assinantes contrários ao recebimento por telefone de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. Consumidor como das operadoras de telefonia. Vota o ministro Nunes Marques. Parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 1A da lei objurgada, ao passo que declara a constitucionalidade de todos os demais dispositivos que integram a Lei 4896 de 2006, com os acréscimos nela inseridas por meio das leis 7853, 7855, todas do Estado do Rio de Janeiro. É como voto, senhor presidente, pedindo escusas também pelo alongado, porque é a primeira vez que eu me manifesto sobre essa matéria. Presidente, uma ponderação como relator, né? Pois não, ministro Marco Aurélio. É que o artigo Ministro Marco Aurélio. acaba sendo um artigo que preserva o consumidor. Por quê? Porque neste artigo 1A, o que se tem é a vedação da utilização do sistema para quem não esteja na lista daqueles que não desejam receber as ligações apenas em dias comerciais e de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sendo vedada qualquer ligação de telemarketing aos sábados, domingos e feriados em qualquer horário. Agora, o que apontei no voto é que se tem, na verdade, quanto à essência da lei, algo bem-vindo.
para mim, bem-vinda. Mas, por outro lado, também não se tem o vice formal, no que a atuação do Estado do Rio de Janeiro foi suplementar, ou seja, somando ao que previsto na legislação federal. Tanto assim que a Advocacia Geral da União preconiza a preservação até a vinda de lei federal em sentido diverso. Então, agradeço a ambos os ministros, ministro Marco Aurélio, relator, e ministro Nunes Marques, que acaba de abrir a divergência. Eu acompanhei, senhor presidente, o eminente relator quanto à constitucionalidade, a inexistência de inconstitucionalidade formal, e apenas quanto a esse dispositivo eu dissenti. Mas em todo o restante eu acompanhei o relator. Quanto ao vício formal, Vossa Excelência realmente me acompanha, mas entende que esse dispositivo, 1A, é conflitante com a Constituição. Então, julga parcialmente precedente, porque afasta o vício formal, mas aponta o vício material. Então, está anotado. São 16 horas e 1 minuto. Ministro Alexandre, para votar, precisa de um tempo um pouco mais extenso, ministro Alexandre. Presidente, Vossa Excelência que sabe, o meu voto vai ser extremamente rápido. Se quiser aproveitar, eu já... Eu vou aproveitar, você não precisa, então. Vou aproveitar. Não precisa fazer relatório. Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Obrigado a Vossa Excelência por não me desbancar como relator. Cumprimento também a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen, ministros, doutor Augusto Ministro Aras, Alexandre de Moraes fala por videoconferência, ao fundo parede branca e quadro vermelho. Realmente em rápidas palavras, já antecipo que acompanho integralmente o eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, como já havia feito, inclusive, na sessão virtual. Julgamento de ação contra a legislação do Estado do Rio, que obriga as empresas de telefonia a constituírem cadastro de assinantes contrários ao recebimento por telefone de ofertas de comercialização de produtos ou serviços. O eminente ministro relator fez um detalhado histórico, inclusive, eu diria, da evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, além do precedente citado no ADI 5745, poderia citar da minha relatoria outras 3 ADIs, a 5833, a 5572, a 5098, onde, presidente, assim como no caso em questão, onde a minha análise se faz a partir de uma questão. A lei estadual, ela interferiu ou não no núcleo de serviços de telecomunicação, na relação realmente contratual que foi licitada, na alteração de conceitos, definições próprias da legislação federal, ou versou apenas sobre matéria de proteção ao consumidor. É o núcleo essencial do contrato e da prestação desse serviço, porque aí competência da União, ou a proteção ao consumidor, e aí, da mesma forma como concluiu Sua Excelência o ministro relator, ministro Marco Aurélio, a competência seria também dos estados, competência concorrente, artigo 24, 5º. E essa matéria, presidente, eu diria que do ponto de vista fático é extremamente simples, porque eu duvido que alguém já não tenha se irritado com esses serviços de telemarketing, que invadem a privacidade das pessoas, e o ministro Marco Aurélio bem colocou isso, acabam despejando a publicidade, acabam despejando propagandas, sem a possibilidade, inclusive, isso foi ressaltado pelo eminente ministro Marco Aurélio, do contraditório, porque é uma gravação, um robô, ou seja, você, às vezes, larga tudo, as pessoas largam tudo o que estão fazendo para correr, atender o telefone, essa invasão de privacidade. Então, isso não é o núcleo essencial da prestação do serviço. Tanto que, e na própria sustentação oral, isso foi dito, e aqui, cumprimento o doutor Saul Torinho Leal,
é que isso foi evoluindo a partir dos serviços, o telemarketing foi evoluindo, não faz parte da essenciabilidade dos serviços de telecomunicação. Então, presidente, não há, a meu ver, qualquer inconstitucionalidade na lei. A minha ressalva, que já havia sido feita na sessão virtual, diz respeito à questão da Advocacia Geral da União, que constou, inclusive, na ementa do eminente ministro relator. A Corte já tem inúmeros precedentes que dispensa o advogado-geral da União do dever de ser o curador da constitucionalidade das leis estaduais, ou seja, de sempre defender a constitucionalidade das leis estaduais, quando já há um posicionamento pacificado anteriormente pelo plenário. Então, nesses casos, a dispensa do advogado-geral da União eu diria, continuar dando murro em faca, ou seja, continuar defendendo a constitucionalidade da lei. Com essa única ressalva em relação à atuação, nesse caso, da Advocacia Geral da União, acompanho o eminente ministro relator para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade da lei estadual do Estado do Rio de Janeiro. É o voto, presidente. Então, muito obrigado, ministro Alexandre, pela brevidade com que se ouve, e eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.